Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, essa palavra que é fonte de vida, que nos orienta em nossa jornada. Temos refletido durante todo o mês de julho sobre como algumas famílias da Bíblia serviram a Deus. Hoje nós vamos olhar para a família de Abraão. A família de Abraão e Sara é uma família onde a fé e a obediência esteve quase sempre presente. Deus chama Abraão e a sua família para uma grande missão, formar um novo povo, uma grande nação que deveria ser exemplo de fé e compromisso com Deus para todas as outras nações. Por causa da sua obediência, da sua confiança no chamado e nas promessas de Deus, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão foi muito importante do ponto de vista dos valores da família, porque ele construiu um clã que atravessou gerações e marcou épocas. A expressão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó se destaca na Bíblia, mostrando quanto esta família esteve a serviço de Deus por gerações. Casado com Sara, mesmo não tendo filhos, Abraão creu que Deus faria dele uma grande nação. Assim, ele serviu a Deus, realizando a missão que Deus lhe confiou. Qual a missão que Deus confiou à sua família? Para onde ele tem chamado você? Você que está participando da transmissão ao vivo aqui, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe também aspectos aí da sua vida, do teu chamado, mas também comente a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, que serão encaminhados também para o grupo de oração aqui da Luterana Floripa. Quero convidar você para uma palavra de oração comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chama para fazer parte da tua missão. Obrigado porque tu nos concede esse privilégio de poder te servir. Senhor, obrigado por tantas histórias que nos inspiram a te servir, a caminhar como família na missão que o Senhor nos confia. Assim, Senhor, peço que tu estejas falando conosco, nos chamando, nos animando, nos convidando, nos motivando a caminhar na tua missão. Assim, Senhor, é que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, está escrito: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías ouviu o chamado de Deus e se dispôs a servir. Deus chama a todos nós para fazer parte da missão de evangelizar, de servir, de amar o mundo no qual nós vivemos. Como está a sua disposição para isto? Você tem se colocado nas mãos de Deus para fazer parte da sua missão? O que lhe impede de estar mais empenhado e envolvido na missão de Deus? Medo? Comodismo? Disposição? Convido você mais uma vez a orar comigo. Senhor, muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes, Senhor, nós nos distanciamos de Ti. Não temos, Senhor, nos colocado à disposição. O Senhor tem nos chamado para servir ali o nosso vizinho, pessoa com quem nós nos encontramos. O Senhor tem nos chamado, de repente, para um bairro. O Senhor tem nos chamado para apoiar uma missão em outra cidade, em outro país. O Senhor tem nos chamado para servir na comunidade local, com ações diaconais ou mesmo no trabalho. O Senhor tem nos chamado para tantas coisas e nós temos, Senhor, sido resistentes. Nós temos, Senhor, ficado acomodados em nosso canto, em nosso espaço. Perdão, Senhor, perdão, porque muito mais nós poderíamos estar fazendo e não fazemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
Não tenha medo, nem receio de se colocar nas mãos de Deus para servi-lo. Ele vai te fortalecer, Ele vai te amparar, Ele vai guiar você, assim como fez com Abraão, Isaque e Jacó. Antes da pregação de hoje, ainda vamos ouvir uma música que nos convida a justamente fazer parte da missão de Deus. Quem quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. Quero por gratidão, dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim, e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor, não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Quem quer cantar do Olá amigos, eu sou o Joel Schlemper, sou pastor sinodal no CIEM do Centro Sul Catarinense. Para mim é uma alegria e uma honra poder compartilhar a mensagem de Deus neste domingo. Nós estamos falando de uma série de pregações onde falamos sobre servir a Deus em família. Uma das profissões que a gente conhece no dia de hoje são chamadas profissões dos tais influencers. Talvez você já tenha ouvido falar. E se cita muitos influencers, que são pessoas que, através de muitos seguidores nas redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, pessoas que têm muitos seguidores e que influenciam o comportamento e por isso são cooptados por empresas de marketing ou por ideologia, ou até pela própria religião, para divulgar, para influenciar outras pessoas sobre produtos e sobre ideologias. São os tais influencers. Nós estamos falando nessa série de pregações olhando para pessoas do testemunho bíblico, história de pessoas que influenciaram outras pessoas também no seu tempo e trouxeram influência até para os dias de hoje. E nós estamos olhando para pessoas, a gente olhou assim para Timóteo, olhou assim também para pessoas como Áquila e Priscila, Josué, os filhos de Eli, onde a gente percebeu a influência positiva e às vezes nem tão boa dessas pessoas na sociedade e família do seu tempo. E como é que acontece essa relação dentro de uma família que decide servir ao Senhor? Nós estamos olhando aqui para a família e quando a gente fala de família, eu quero dizer assim que o modelo perfeito, o alvo completo de família é o próprio Deus. Se a gente resguardar as devidas proporcionalidades, de alguma maneira a família tem alguma semelhança com o próprio Deus Trino. E por isso Deus é o modelo perfeito de família. Olhemos para a Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus trino e perfeito em todas as coisas. Um Deus que na sua Trindade tem reciprocidade, ou seja, a gente fala assim no princípio bíblico que a Trindade, cada uma das pessoas está para o outro, é do outro, anda com o outro
mas mesmo assim não se confunde com o outro. Existe reciprocidade, existe também unidade. Apesar de termos 3 pessoas, é um único Deus, assim como numa família tem 2, 3, 4 integrantes, mas é uma única família. Também na Trindade existe a individualidade, mesmo que são um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não perdem a sua individualidade, e nós percebemos isso também no princípio bíblico. E por fim, dentro da Trindade também percebemos a função de cada uma das pessoas da Trindade. O Pai, que é Criador e mantenedor de todas as coisas, o Filho Jesus Cristo, que é a palavra, a voz, o testemunho falado do Pai que encarnou neste mundo e nos resgata e restaura toda a humanidade e a criação, e o Espírito Santo, que é a presença, o sustento do Pai e do Filho no mundo por toda a eternidade, no universo, mas também aqui entre nós. Cada pessoa da Trindade tem a sua função sem perder a unidade, sem perder a sua própria identidade. Também assim é o modelo de uma família que nós podemos perseguir. E aí alguém vai dizer aqui, mas pastor, nós não somos Deus. É verdade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e por isso a gente pode olhar para Deus como alvo, como modelo. Mas nós como pais, como irmão, como tio, como filho, como avô, nós erramos muito. E talvez você já tenha percebido isso, que como pai, eu sou pai, tenho 3 filhos, também já errei como pai, não poucas vezes. Então como é que eu posso olhar para Deus como modelo se eu errei tantas vezes com a minha família? Como é que eu posso olhar para Deus como modelo se eu também sou a pessoa que errou muito? Quando a gente fala de família e de olhar para Deus, nós temos que lembrar antes da rebelião de Adão e Eva. Segundo o princípio bíblico, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, quando Deus criou o universo, todas as coisas e criou o ser humano, o mundo criado por Deus era um mundo sem dor, sem rebelião, um mundo sem injustiça, sem morte. Neste mundo criado por Deus, agora eu vou emprestar um pouco alguns conceitos da teologia do reformador Martim Lutero. Deus colocou para um formato de administração deste mundo, na teologia se chama estamentos, um formato de administração deste mundo em três campos distintos. E, segundo Martim Lutero, nestes 2 primeiros capítulos da Bíblia, nós percebemos a primeira área de administração, ou o primeiro departamento, ele chamou assim de igreja, que é o povo de Deus todo, o povo de Deus, que está aí para servir ao reino de Deus. Em segundo lugar, também percebemos, segundo Martim Lutero, a questão da política, e aqui não podemos confundir com a política partidária, mas falamos assim como a cidadania, o serviço ao próximo dentro da cidadania, e Deus também usa desse departamento para cuidar do mundo. E por fim, segundo Martim Lutero, nós temos a economia, que também não tem a ver com números e bolsa de valor, mas tem a ver com o sentido da palavra. Economia vem de oikosnomia, que traduzido significa a lei da casa. Então a economia é a família e a forma como Deus também cuida do seu reino através da família. Fato é que, segundo o 3º capítulo da Bíblia, essa criação de Deus e o ser humano se rebelou contra o Criador e bagunçou completamente. E também essas 3 áreas da forma como Deus cuida e administra o seu reino também foram bagunçadas, inclusive a família foi bagunçada. E por isso eu e você, como pai, como filho, como irmão, nós erramos, porque vivemos este mundo caótico pós-rebelião de Adão e Eva, e por isso causamos dor e somos feridos pelas consequências do pecado de outras pessoas, e por isso temos sofrimento em família. E hoje nós queremos olhar então por uma família que pode ser um modelo para nós, também pode nos inspirar como família, uma família que viveu depois da rebelião de Adão e Eva, uma família que viveu as mesmas coisas que eu e você vivemos. Nós queremos olhar para essa família de um homem chamado Abraão. E se você olhar no primeiro livro da Bíblia, que conta a história de Abraão a partir do capítulo 12, você vai ver que Abraão também foi um pai, um esposo, um avô que errou muitas vezes. A gente percebe isso. Se você olhar lá no capítulo 20, no capítulo 12, versículo 13, capítulo 20, versículo 2, nós vemos que Abraão ele mentiu.
Não raras vezes ele mentiu. Nós percebemos que Abraão também não cuidou devidamente de sua esposa e seus filhos, não deu proteção para o seu filho e sua esposa. Nós percebemos que quando dois filhos de Abraão adolescentes brigaram, que é uma coisa comum, em vez de Abraão resolver e colocar paz entre os filhos, ele não interviu na discussão como devia, e isso trouxe um conflito caótico na família com consequências até os dias de hoje. Então a gente percebe que Abraão, como pai, também teve falhas. Ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Se nós olharmos para o Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu à igreja das Galácias, em Gálatas capítulo 3, verso 7, diz assim: sabei, pois, que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então, de alguma forma, Abraão, mesmo que errou tantas vezes por causa da bondade de Deus, ele trouxe marcas importantes para nós até os dias de hoje sobre a fé. E nós queremos olhar um pouco destas marcas, as marcas que Abraão deixou, as virtudes que Abraão imprimiu no caráter e na vida de seu filho. E se nós também, como cristãos, somos filhos de Abraão nesse sentido, as mesmas marcas, as mesmas virtudes também servem para nos inspirar. Nós queremos olhar então com erros e acertos de Abraão, como podemos ser inspirados a servir a Deus em família, sem negligenciar a família, sem negligenciar o servir a Deus. Então, quando olhamos para estas marcas, as virtudes que Abraão imprimiu no seu filho Isaque, a primeira coisa que nós queremos observar nesses primeiros capítulos da Bíblia é que na sua relação com Isaque, Abraão colocou no coração de Isaque os caminhos do Senhor. Nós percebemos isso. Se olharmos para Gênesis capítulo 21, versículo 4, depois que seu filho Isaque nasceu, lá diz assim: e Abraão circundou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão ouviu o ensino de Deus e a circuncisão que marcava esse compromisso que o povo do Antigo Testamento judeu tinha com o seu Criador, no sentido de adorar somente um Deus em todas as coisas. Abraão fez esta marca e imprimiu esta marca também na filha do seu filho Isaque, já com 8 dias levando ele para ser circuncidado. Tenho a impressão que nós pais, e como eu já disse, eu tenho 3 filhos, dedicamos muito tempo, muita preocupação para cuidar apenas das necessidades físicas do nosso filho. Tentamos suprir então com segurança física, com alimento, com roupa, com estudo, e não está errado isso. Mas quando a gente coloca isso de uma forma muito pesada em primeiro lugar, eu tenho a impressão que nós abrimos mão daquilo que é o principal que nossos filhos precisam de nós, que é um ensino sobre quem é o verdadeiro Deus. Talvez isso possa chocar você, em vez de nós ensinarmos e cuidarmos tanto das questões físicas, talvez o que os filhos mais precisam de nós é de nós mesmos, que nós mesmos nos entreguemos aos nossos filhos, ensinando eles o caminho do Senhor. Nós já olhamos algumas pessoas da Bíblia, um dos personagens que foi lido nesta série foi Timóteo, e vimos como a avó e a mãe do Timóteo imprimiram também nele o amor a Deus, imprimiram a fé em Jesus também no coração de Timóteo. Então, no princípio bíblico, não é equivocado os pais conduzirem os filhos a Deus no ensino. E essa é uma marca importante de Abraão para o seu filho, que serve de inspiração para nós mesmos. Fazem 3 meses que o meu pai faleceu. E quando estávamos no sepultamento, ele tinha já 84 anos, meu pai, nós somos bastante irmãos, e nós contamos histórias daquelas horas de sepultamento, do velório, contamos histórias que nos fizeram chorar e rir do tempo com o pai, das coisas boas, das coisas difíceis que aprendemos dele. Mas aquilo que a gente mais percebeu do meu pai e da minha mãe foi como eles nos conduziram à fé. Nós líamos a Bíblia em casa, em família, todos os dias, sem exceção. Orávamos em família 3 vezes por dia, sem exceção. Não lembro de algum dia na casa do meu pai que faltamos ao culto, independente do que fosse. Nós tínhamos essa espiritualidade muito viva em casa.
E isso impactou todos os filhos hoje andam com Cristo Jesus por causa desse impacto com o pai. Nós não falamos entre nós no velório do meu pai sobre o patrimônio que ele conquistou, sobre as coisas materiais que ele nos deixou, porque não foi importante isso. Mas aquilo que ele imprimiu no nosso coração como desejo de servir ao Senhor foi o que nós mais falamos entre nós. Quais são as coisas que nós queremos deixar para nossos filhos? O que nós queremos deixar para nossos filhos? Isso fala para pais e mães, para avós e vós, irmãos, tios e tias. O que estamos deixando como impresso no coração deles para a próxima geração? Em segundo lugar, se nós olharmos para a vida de Abraão, o exemplo dele para nós, percebemos que Abraão também se ocupou com o futuro do seu filho. Lá no capítulo 24, depois que a mãe de Isaac tinha falecido, Abraão se ocupou de ver uma questão de casamento, como era o costume naquele tempo, achar um casamento para o seu filho. E lá no versículo 2 do capítulo 24 diz assim: Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo que Abraão tinha, ou seja, ele escolheu a pessoa mais importante da sua casa. Aí no versículo 4 diz assim: você irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Abraão estava, esse versículo mostra isso, que Abraão se ocupa também com o futuro e com a família de Isaque, muito mais do que bens que a gente possa deixar para os filhos, mas cuidar para que tenha uma boa família. Abraão se ocupou com isso também. Por que é importante? Porque quando nós temos uma boa família, um bom casamento, a vida fica mais fácil. Tem um ditado que diz assim, que um casal é mais feliz quando canta e dança a mesma música. É uma metáfora, evidentemente. Eu, pessoalmente, não sei dançar. Apesar de minha esposa Michele gostar de dançar, quando eu vou dançar com ela, eu não sei o que é shot, o que é vaneirão, o que é valsa. Eu mais piso no pé dela do que danço. É um desastre completo. Talvez um dia eu tenha que fazer algum curso de dança para que a gente possa dançar junto um pouco melhor. Mas é uma metáfora porque em outras áreas nós somos muito bem, eu e ela pensamos iguais na questão da fé, nós temos princípios semelhantes sobre a ética, sobre o cuidado com os filhos, sobre onde investir, onde queremos morar, as coisas do lazer que nós temos. A gente tem muitos princípios semelhantes, isso facilita a nossa relação. E Abraão estava preocupado justamente com isso, e por isso ele manda o seu servo buscar uma esposa do meio dos seus parentes, porque nessa ocasião Abraão morava longe da sua terra natal, ele já estava lá onde é que seria a terra prometida. Ele manda buscar lá no meio dos seus parentes uma esposa, uma parente dele, como era o costume na época, para o seu filho. Se preocupar com o filho. Se preocupar com o filho. Em segundo lugar, Abraão não se preocupou só apenas com a família, mas ele também desejou que Deus desse para o seu filho aquela pessoa que Deus tinha escolhido. Se você for um pouco adiante, no versículo 8 de Gênesis 24, diz assim: Abraão fala para o servo: o Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e me prometeu sob juramento a minha descendência que daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Ou seja, Abraão confiou que Deus sabia o que era melhor para o futuro do seu filho. Ele se ocupou com o futuro do seu filho, mas entregou o futuro do seu filho nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Quantas vezes eu já ouvi de pais dizendo assim: muitas vezes eu já estou orando enquanto meu filho é pequeno, pelo casamento, pela esposa, o marido do meu filho e da minha filha. Já estou orando pela profissão deles, para que Deus faça a sua vontade para o bem dos meus filhos. E se os meus filhos estiverem bem, eu também vou estar bem. Se os meus filhos tiverem bons cônjuges, eu também vou estar bem. Se os meus filhos tiverem profissões que honrem a Deus, eu também vou estar bem. Então, também nesse sentido, Abraão é uma inspiração para nós, filhos da fé. A inspiração de a gente se ocupar um pouco com o futuro do filho e confiar que esse mesmo Deus que nos cuidou até aqui também vai cuidar profissionalmente da família, da saúde dos nossos filhos. Porque também Deus ama os nossos filhos mais do que a nós mesmos. Eu seria capaz de morrer por cada um dos meus filhos.
E sei que quem está me ouvindo, quem tem filhos, diria a mesma coisa. Eu já ouvi mães no sepultamento de filhos, com muita dor, dizer: gostaria de trocar com meu filho, e eu acredito. Mas a Bíblia diz que, mais do que nós, o próprio Criador os ama. E por isso podemos confiar no futuro dos nossos filhos, assim como fez Abraão, também confiou o futuro do seu filho a Deus. Em terceiro e último lugar, a história de Abraão nos inspira a nos estimular que nós podemos amar mais a Deus do que nossos filhos. Tem um ditado que diz assim, que a idolatria é quando colocamos o amor fora de ordem. É legítimo que a gente possa amar o cônjuge, é legítimo que a gente possa amar nossos filhos, que nós possamos gostar do patrimônio que construímos, tudo isso é legítimo. O problema é quando colocamos algo assim em primeiro lugar, inclusive os filhos. Quando amamos os filhos mais do que tudo, que estamos colocando as coisas fora de ordem. E não raro tem pais que transformam seus filhos em pequenos deuses e seguem somente os filhos. Abraão nos inspira também nisso, porque Deus o ensinou que mais importante era amar a Deus. No capítulo 22 de Gênesis, versículo 2 adiante, nós vemos que Deus pediu para Abraão algo muito duro. Lá diz assim no verso 2: então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Palavra dura. Se a gente for lendo o texto todo, Abraão obedece a Deus, leva o seu filho para este monte, e quando estava lá para sacrificá-lo, então, versículo 12 do texto de Gênesis 22 diz assim: um anjo fala para Abraão: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Vou dizer mais uma coisa que pode chocar, mas a principal coisa que o pai pode fazer pelo seu filho é amar a Deus em primeiro lugar. A principal coisa que o pai pode marcar, uma mãe, um tio, um avô, um irmão pode marcar na vida do seu parente, é quando ele ama a Deus em primeiro lugar. Deus pediu aqui, conforme lemos, Deus pediu o único filho de Abraão. Tinha um outro que tinha já saído de casa, mas o filho legítimo, Isaque. Deus pediu para ele. Deus não queria Isaque em sacrifício. Deus não quer sacrifícios humanos. Mas Deus estava provando a Abraão para que Abraão pudesse colocar o amor no lugar certo. Que Abraão pudesse amar a Deus em primeiro lugar. Um pai que ama o seu filho deve estar disposto a sacrificar-se pelo filho. E com isso ele dispõe-se a amar a Deus em primeiro lugar. O principal bem que podemos fazer pelo cônjuge, pelo esposo, esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos sobrinhos, pelos tios, pelos avós, pelos netos, é colocar em primeiro lugar o Senhor em nossa vida. Essa é a principal obra que a gente pode fazer. Se colocarmos o amor na ordem certa e nossos filhos receberem impresso isso no coração, eles também vão colocar o amor na ordem certa. E isso vai transformar também o ambiente no que eles vivem, um ambiente bom, uma relação familiar boa, sem descuidar da família, sem descuidar de Deus. Concluindo, qual é a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos, segundo essa inspiração que nós temos aqui de Abraão? Qual a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos? Talvez alguém que está ouvindo essa pregação vai dizer: mas eu já errei tanto com os filhos, eu já errei com meus pais, eu já errei com meus irmãos, eu já errei com os netos, com os avós. Será que tem conserto? Queridos, Deus é um Deus especialista em transformar caos em ordem. Deus é um Deus especialista em transformar caos em ordem. Faça como Abraão, disponha o seu coração para servir a Deus em primeiro lugar, ouvir a sua boa vontade para a sua vida, para a sua família.
E Deus vai consertar os caos, o caos que nós produzimos tantas vezes, o caos que outros produziram sem culpa nossa, outros produziram sobre nós. Deus vai consertar esse caos. Tem um verso bíblico dito por Jesus em Mateus capítulo 6, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo, inclusive a harmonia em família, será acrescentado. Mesmo Abraão, um pai com tantos defeitos, quem já leu a Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, ele viu isso. Mesmo Abraão imprimiu essas marcas de virtude na vida do seu filho Isaque, e estas marcas passaram de geração em geração, que chegaram até nós, que somos filhos da fé hoje, e imprimem em nós também estes princípios. Que Deus abençoe para que você possa viver de fato em família, e em família servir a Deus. Amém. Convido você para orar, e eu quero orar de forma bem especial por sua família. Deus amado, nós fomos inspirados neste culto, inspirados a ouvir os ensinamentos e os princípios que Abraão trouxe para o seu filho Isaque. Esses ensinamentos e princípios chegaram até nós hoje. Talvez nesta manhã alguns digam: mas eu já errei tanto, não tem como voltar atrás. É verdade. Quero pedir que tu perdoes, que tu restaure onde teve relacionamentos rompidos, e que tu possas dar a esperança de paz no meio do caos, harmonia onde tem confusão. Assim, Deus amado, como Abraão experimentou esse modelo que vem do alto, que também quem nos escuta neste culto possa experimentar também o modelo do alto, essa esperança que vem de Deus para restaurar a família. Nós queremos em família, avós, filhos, netos, tios, sobrinhos, servir a Ti em primeiro lugar, porque sabemos que servindo a Ti nós experimentamos a bonança e a harmonia em família. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Que Deus dê um bom domingo, um bom dia, uma boa semana a cada um de vocês. Amém. Obrigado a você que tem ofertado financeiramente para manter as atividades da Luterana Floripa. Tua contribuição é muito importante para que possamos manter as nossas atividades e a missão. Se você ainda não faz isso, entre em contato, oferte, contribua. Você vai estar nos ajudando a levar a missão de Deus adiante. E se você precisar de mais alguma informação, também entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Permaneça e caminhe na paz e na bênção do nosso Deus. Amém.